Boa noite! Deixa eu fixar aqui. Boa noite, boa noite. Me escutam? Mas depois, como era de costume. Olá! Preparadas? Ai, gente, coloquei essa música porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Pode crer. Vamos falar um pouquinho sobre um olhar sistêmico para o nosso trabalho, as advogadas amadas da minha vida. O que esse olhar sistêmico tem para nos dizer sobre trabalho? O que tem a ver sermos o que somos e o nosso trabalho? Vou pedir uma coisa para vocês. Manda aí a nossa live para uma pessoa que esteja precisando ouvir sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar muito sobre advocacia, mas essa aula aqui vai servir para todo mundo, tá? Ai! Tá, vamos lá. Não quero ficar enrolando muito, esperando o pessoal entrar. Ai, gente. Essa música é maravilhosa. Tá, Betânia maravilhosa. Segue aí com a gente, que nós vamos para o nosso aulão. Hoje, gente, vai ser um daqueles dias pra gente abrir espaço, tá? Pra gente abrir espaço, pra gente falar sobre pontos importantes do que é o nosso servir. Porque que tem algumas coisas que pegam na nossa jornada e que às vezes a gente nem se dá conta. O que tá por trás? Eu vou dar uma volta com vocês, uma volta grande, tá? Mas eu vou costurar com vocês, tá? Por que eu quero fazer essa volta? Por que é importante eu situar vocês nisso que que eu tô construindo aqui? Porque quando a gente tá falando de uma advocacia humanizada, de uma jornada de trabalho humanizada, existe dentro da gente, como sociedade, uma ilusão da cisão, uma ilusão de que a gente separa a pessoa que vai trabalhar da pessoa que tem as suas questões, da pessoa que tá ali, que tem seu contexto familiar, que tem seu contexto sistêmico, que tem todo esse aparato que vem na hora do trabalho, tá? E eu queria começar a nossa aula trazendo essa indagação, trazendo essa pergunta. Por que a gente ainda separa? Por que a gente ainda acredita que o trabalho está completamente separado daquilo que a gente é? Por que a gente acredita que a gente liga um botão como se isso fosse possível e não, agora eu separo os meus sentimentos, eu separo o meu contexto da minha advocacia, do meu trabalho, da forma como eu atento as pessoas? Por que a gente tem essa ilusão? E aí eu quero trazer para vocês uma construção aqui, um referencial bem teórico, antes da gente entrar nas águas profundas que a gente precisa entrar para a gente conseguir entender o que tá por trás. Mas por que é importante vocês entenderem o referencial teórico? Para a gente começar a quebrar algumas barreiras, a gente começar a tirar as armaduras, principalmente das advogadas, né, dos advogados, porque a gente vem de um contexto em que a gente aprendeu, tá? A gente aprendeu que a gente precisa se armar. A gente aprendeu que essa história toda da gente,
ter uma advocacia humanizada é coisa de abraçador de árvore. A gente aprendeu que essas coisas elas não podem casar. Os arquétipos que a gente tem, as minhas alunas da mentoria Florescer vão entender, a imagem interna que a gente tem de um advogado, ela é uma imagem muito dura. Ela é uma imagem que quase não comporta ser humano e ser advogado. Então existe essa cisão muito grande. E eu quero que vocês comecem a entender de onde que isso vem, tá? Porque não é um belo dia a gente acordou e foi pra faculdade e do nada isso brotou. Isso foi acontecendo, isso é uma construção e vocês vão ver que isso tá muito lá atrás, tá? Então, assim, é importante que vocês entendam o que é o olhar cartesiano e o olhar holístico, tá? Desde o surgimento lá da filosofia grega, lá no século 6 a.C., os filósofos enxergavam o mundo como um todo, como um cosmos, tá? Uma estrutura ordenada e harmônica que cada pedacinho, né, cada parte da natureza estava ali servindo a algo maior, tá? Um organismo vivo. Tudo fazia parte, tudo tinha sua função para um todo, tá? Presta atenção, fica comigo que no final vocês vão entender. Gente, eu tô completamente sem voz. Ontem foi aniversário da minha avó, a gente cantou horrores. Eu tô rouca, mas vai dar tudo certo. Então, assim, essa visão do cosmos como esse organismo implica que cada propriedade que tá ali atuando vai refletir nesse todo, tá? Como um corpo humano. Quando tem uma coisa que não tá funcionando bem, vai refletir no outro lado, tá? Essa era a visão inicial lá atrás, tá? Desde que o mundo era mundo, começou a coisa assim. Isso vai desenvolvendo depois para teologia, depois para outros aspectos, né? Física, química, e aí cada um vai... Esse primeiro olhar, ele vai se desmembrando para que a gente consiga aprofundar, tá? E aí a gente vai começar a entrar nesse movimento de cartesianismo, tá? Que é esse paradigma que vai ir fragmentando o conhecimento para que a gente consiga aprofundar esse conhecimento, tá? É nesse sentido. Quando que esse paradigma do todo, do cosmos, se perde? Lá pelo século 16 e 17, que essa concepção medieval vai começar a passar por uma mudança radical, tá? Que vai ser... A gente vai perdendo essa ideia da vida, da natureza como um organismo vivo entrelaçado que se comunica, para essa visão mais mecânica das coisas, né? Essa visão que separa, que reparte e aprofunda naquele segmento. Gente, isso é para tudo, todas as áreas, direito, as áreas da saúde, para tudo, tá? Lembra, eu tô contextualizando vocês aqui num movimento para vocês entenderem da onde que tudo isso surgiu, tá? Então, essa ideia, né, de que algo que o que a gente tem é mecânico, ela vem a partir desse momento. E essa ascensão desse olhar, ela vai acontecer pelas mudanças que vão acontecendo dentro da sociedade até o final do século XX, tá? Então, olha quanto tempo que a gente aprendeu isso. Eu quero que vocês tenham noção disso, tá? Um dos grandes pensadores, que é um dos grandes responsáveis, né, por isso, é o Descartes, tá? O que ele vai dizer? Ele vai fragmentar. Ele vai dizer, olha, para a gente conseguir entender algo profundamente, a gente precisa fazer um recorte e aprofundar esse recorte em todas as áreas. Então, surge essa ideia de que a gente pode fazer isso. Recortar, aprofundar, organizar e como um sistema matemático
a gente consegue estruturar. E isso, gente, pensando aqui em aspectos de universidade, em aspectos de conhecimento, foi muito bom durante muitos anos. Só que o que começa a acontecer? A gente passa a enxergar tudo só sobre esse recorte. A gente perde esse olhar amplo, esse olhar sistêmico. Então, o que acontece no direito? Presta atenção. A gente vai lá e estuda direito material, direito processual, a faculdade inteira, e a gente não aprende a lidar com conflito. A gente aprende as leis, a gente aprende a hierarquia jurídica, mas a gente não aprende a olhar para as pessoas. É isso que acontece, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente está inserido num mundo com essa visão cartesiana, com essa visão que recorta, organiza como se fosse tudo um grande sistema matemático, tá? É esse o contexto que a gente vive, é esse contexto que a nossa profissão está, tá? Todas elas, né? Mas aí o que eu tô falando aqui com o pessoal do direito, em específico hoje, para que vocês entendam por que a nossa estrutura de ensino ela é assim. Existe um contexto por trás. Não é do nada, não é porque as universidades são más, tá? Então, esse método, ele é muito bom para várias coisas, mas ele traz esse olhar reducionista. A gente perde, a gente aprofunda na técnica, mas perde essa visão do todo. Então, por que eu tô contando tudo isso? Para que a gente comece a quebrar esse paradigma de achar que esse olhar sistêmico é um olhar de abraçador de árvore. Porque não é. Esse olhar sistêmico, gente, ele é um olhar que vai nos ensinar a ampliar. Ele vai voltar lá, ele vai... É como se a gente rebobinasse a fita e voltasse lá para trás para começar a entender de novo esse todo. Que a gente começasse a entender de novo... que a gente começasse a entender o que tá por trás das coisas que se apresentam na nossa frente. E é por isso que muitas vezes um processo não vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque a técnica, ela não alcança o que precisa alcançar, tá? Gente, isso vale para medicina, isso vale para todas as áreas, tá? Mas eu quero que vocês entendam, principalmente dentro do direito, o que acontece. Por que chega uma hora e pensa, meu Deus, eu sou tão boa tecnicamente, eu sei fazer as peças, eu sei, mas não anda, o processo não anda, eu não consigo resolver o problema, as pessoas não me escutam. O que tá acontecendo? Falta desse olhar ampliado. Então, quando a gente está falando de humanização do direito, o que a gente precisa entender é que existe muitas coisas por trás, gente, muitas coisas. Não é só o processo, não é só a lei, não é só a petição. São diversos contextos atuando ali, e se a gente for olhar com esse olhar global, a gente vai conseguir entender. E para a gente ter esse olhar global, a gente precisa começar a aprender a fazer perguntas. E não só ficar naquilo que foi pré-estabelecido, naquilo que foi dito. Por isso que esse movimento, gente, esse movimento de humanização das relações jurídicas, ele é um movimento que a gente precisa ter estrutura interna. Porque senão a gente anda na boiada e a gente não reflete, a gente não para pra pensar, tá? Então, assim, esse olhar aqui, ele é um olhar pra gente ampliar. Ele é um olhar pra gente começar a entender o nosso trabalho, o nosso contexto de verdade. Parar de ficar tapando o sol com a peneira para olhar o que precisa ser olhado mesmo, tá? Então eu volto à pergunta inicial. Será mesmo que é possível a gente conseguir separar o nosso trabalho daquilo que a gente é? O que eu quero que vocês comecem a entender? O que a gente vai fazer aqui é escolher uma linha de pensamento para que eu possa apresentar esse olhar ampliado. Por que eu tô falando isso? Cada situação, gente, a gente pode estudar através de um contexto, através de um pensamento, através de uma linha filosófica, através de uma linha de pensamento. O que eu tô trazendo aqui para vocês é essa linha das constelações familiares dentro desse aspecto do direito, dentro desse aspecto
do nosso servir. Por que que a gente escolhe o direito? Por que que a gente vai pro direito? Da onde é que brota isso da gente que um belo dia eu resolvo me inscrever na faculdade de direito? Tem um motivo. E por que que é importante eu entender qual é esse motivo? Para que eu possa olhar para o meu cliente e saber o que que eu estou ofertando. Para que eu possa aprender a resolver os problemas, independentemente do processo, tá? Então, assim, dado este recorte, eu vou trazer vocês aqui para o olhar das constelações, tá? O que que é o trabalho? É servir. A gente precisa entender, gente, que o Bert, ele traz essa linha das constelações não só como uma linha terapêutica, mas como uma linha filosófica, que é isso que eu tô aprendendo, que eu tô apresentando aqui para vocês, que é isso que eu quero que vocês entendam, porque é isso que a gente faz lá no Humaniza. A gente não é a técnica em si da constelação, mas é o pensamento que vocês precisam aprender para conseguir ampliar esse olhar e enxergar os conflitos de uma outra forma, tá? Então vamos lá. O Bert, ele bebeu de diversas fontes, tá? Quem já teve outras aulas aqui comigo já me ouviu falar sobre isso. E ele ele estruturou esse pensamento sistêmico. E aqui, gente, a gente vai estar ampliando o olhar. A gente vai começar a olhar para o nosso trabalho de uma outra perspectiva. Então, o que a constelação vai nos dizer? O nosso pai e a nossa mãe, eles trazem dentro da gente imagens, tá? Eles trazem forças dentro da gente. O pai, ele vai ser a gente vai herdar do nosso pai tudo que tiver relacionado a ir para o mundo. O dinheiro, o trabalho, toda essa ponte vai vir do pai. E a mãe, a gente vai herdar a habilidade da gente se relacionar, tá? O que acontece em toda essa dinâmica? Eu escolho a minha profissão a partir do contexto que eu vivenciei na minha infância. A partir daquela identidade que eu tenho dentro daquilo que eu vivenciei dentro de casa, eu vou escolher a minha profissão. Então, perceba, não tem como a gente olhar para o nosso trabalho e não olhar para a nossa vida, tá? Por quê? Porque a minha escolha, ela foi estruturada a partir daquela identidade que eu tinha. Por que acontece muito durante a faculdade do direito e depois que a gente vai começa a advogar, começa a trabalhar, né? Que a gente entra em crise. A gente, meu Deus, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero. Porque a gente começa a enxergar as nossas dores em tudo que a gente tá fazendo. E a gente nem sabe direito o que tá acontecendo, mas a gente tá ali, a gente tá naquele movimento, a gente tá assim, tentando entender. É como se a todo tempo a gente tivesse mensagens vindo pra gente sobre isso. Então, o que a gente precisa começar a fazer é essa costura. Começar a costurar, começar a entender onde é que as coisas iniciaram. E, gente, vai chegar um momento que a gente vai ter que olhar assim, cara a cara para nossa profissão e perguntar: é isso que eu quero? Por isso que é tão difícil as pessoas olharem para a profissão de uma forma profunda. Porque essa crise de identidade que vem, o buraco é mais embaixo. É isso que eu quero dizer, tá? Então, assim, se a gente conseguir, né, ter isso em mente, que o nosso pai vai representar essa ponte, o dinheiro, o trabalho e tudo que for pra fora, e a mãe vai representar o nosso mundo interno, a gente vai ver que a treta é bem mais embaixo. Então, assim, vamos, eu sempre gosto de trazer assim os significados, né? O que é o significado de servir? Trabalhar em favor de. A gente tá aqui, né, no dicionário, encarregar-se do funcionamento ou da atividade de algo.
Isso é o nosso trabalho. O servir, gente, ele é um transbordar. Ele é a gente dá o que sobra. O que acontece dentro do direito? Olha como isso é profundo. A gente vai para o direito por um impulso de busca de justiça ou de vingança. Presta atenção nisso que eu tô falando. Em qualquer desses dois movimentos, o que acontece é que, em geral, eu não tô transbordando. Em geral, eu estou nessa busca da dor. Eu tô só ainda em contato com essa dor, com essa dor, com essa dor, com essa dor. E aí vai desgastando, eu vou ficando cansada, eu digo, meu Deus do céu, vou ficando cansada, vou ficando sobrecarregada. Qual é o movimento que a gente precisa fazer para começar a entender onde a gente está no direito? É se perguntar, por que eu fui pro direito? O que eu busco com a minha advocacia? A minha advocacia, ela é uma advocacia em que eu realmente pacifico, que eu cumpro a minha função social de pacificar, ou eu fico brigando e instigando as pessoas a brigarem mais? Gente, presta atenção nisso. Anota essa frase em letras garrafais. A gente só acorda, a gente só faz bons acordos quando a gente acordou dentro da gente. Do contrário, eu posso ter todas as técnicas, eu posso ser a melhor negociadora, mas eu não vou conseguir fazer um acordo. Porque tem uma premissa na constelação, e aí a gente, lembra que eu falei, a gente tá pegando aqui uma linha de pensamento emprestada e aplicando dentro do direito. Tem uma premissa nas constelações que fala, o facilitador, seja lá do que for, só leva o cliente até onde ele foi. Então, se eu ainda tô brigando dentro de mim, com as minhas questões, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o periquito papagaio, eu vou seguir brigando fora. Gente, a boca só verbaliza o que tem dentro do coração. Então, a gente precisa entender que o buraco é muito mais embaixo. E aí, olha só. Imagina um sistema todo posto por pessoas com as suas dores abertas. Um sistema que supostamente é para resolver o conflito. Aí a gente vai ter mediador cheio das dores, juiz cheio das dores, promotor cheio das dores, advogados querendo o sangue de todo mundo, querendo o fígado de todo mundo. E isso com um discurso de que estou buscando resolver o conflito. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente tá falando em humanização do direito, o primeiro pilar... Gente, isso aqui é meu método, tá? Isso que eu vou explicar para vocês. Eu desenvolvi esse método. Eu comecei a enxergar as coisas e digo, cara, isso aqui a gente precisa entender. O primeiro pilar da humanização do direito é a administração dos conflitos internos do operador jurídico. Eu preciso saber lidar com as minhas tretas. Eu preciso saber lidar com as minhas próprias questões. Do contrário, eu vou ficar projetando isso nos clientes o tempo todo, eu vou ficar projetando isso no sistema o tempo todo. Porque lembra, não tem como eu separar quem eu sou do meu lado profissional. Essa é a maior... Vocês vão me entender. Logo que eu comecei a advogar, eu tinha uma... tive um chefe que dizia assim... da porta do escritório pra dentro, tu deixa as tuas questões, né? Fica na rua. E eu, com certeza, né? Altas tretas acontecendo em casa e tu vai... Não tem como separar. O que tem, gente, por que eu falo dessa administração, desse primeiro pilar? Porque a gente começa a tomar consciência. E aí sim, depois que eu tomei consciência, eu consigo ter novas atitudes. Do contrário, eu sou levada por aquilo ali como uma boiada. Esse impulso, ele tá ali o tempo todo. Eu não consigo separar.
Então a gente precisa começar a tomar consciência para depois dessa tomada de consciência a gente conseguir ter essas novas atitudes. Só que essa tomada de consciência, gente, esse aqui é o processo mais longo. É o que demora mais. Depois a gente aprender gestão adequada de conflitos, a gente aprender técnicas de negociação, é tempo. É tempo no sentido de estudo, senta a bunda e estuda. Mas até a gente conseguir entender quais são as tretas que a gente carrega, por que a gente fica projetando tudo em todo mundo, por que eu tenho impulso de brigar, por que eu não consigo chegar numa mesa de negociação numa boa, por que eu tenho que levantar o tom de voz, ou por que eu me sinto acuada por todo mundo, por que eu não consigo me impor, por que eu passo o tempo inteiro me sentindo desrespeitada, desvalidada. É pra isso que a gente tem que olhar, porque senão, gente, a gente tem aquele monte de técnicas e a gente não pega as técnicas. Então, não tem como a gente falar em humanização do direito sem a gente dar esse mergulho. Sem a gente entender o que significa trabalho, sem a gente entender como que a gente está indo pro trabalho. É muito profundo. Geralmente, gente, a gente vai... Tem várias facetas do direito, né? A gente vai ter aquele advogado mais arrogante, que esse advogado, em geral, a ferida dele é uma ferida que ele não pôde, não se sentiu validado nos sentimentos, então ele encara, ele enxerga isso, qualquer demonstração de sentimento como uma fraqueza. A gente vai ter aquele, né, a boazinha, o bonzinho, que geralmente vem de um contexto que não podia se impor, que a existência dele... Isso que eu tô falando de agora, eu tô pegando aqui, ó, a linha de pensamento da psicologia e tô trazendo pra vocês aplicado ao direito. Ele pega essa pessoa, que é a boazinha, o que aconteceu no contexto familiar dela? Ela não podia existir, as vontades dela eram sempre tolhidas. E aí, ela vai para uma sala de audiência e ela não consegue nem verbalizar. Se treme, tá sempre com as mãos suando. É aquele caos, não consegue... Meu Deus, é zero controle. E aí, gente, a profissão, ela vai ficando... vira um monstro. É quase como... Aí uma coisa que eu vejo muitas advogadas falando assim: Paloma, o direito é muito grande, é muito grande, é muito grande. Não é. É tu que ainda não te enxerga grande o suficiente. Por quê? Porque a tua postura interna tá como criança. Tu vai trabalhar não no teu adulto, tu vai trabalhar na tua criança. E essa criança, gente, essa criança interna que mora dentro da gente, vocês precisam entender que a gente tem todas as fases da nossa vida guardadas dentro da gente, tá? De novo, um olhar sistêmico. Se eu vou trabalhar com a minha criança, ali com todas as dores, tudo vai ficar batendo. Ah, o chefe me disse uma coisa que eu não gostei, vai bater. Um cliente não fechou comigo, vai bater. O cliente disse que o meu valor era muito caro, tudo vai ficar doendo. É como se a gente estivesse com uma ferida exposta. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que não tem como eu separar o meu lado pessoal, as minhas questões, tudo que tá na minha vida do profissional. Porque é a mesma pessoa que vai trabalhar, é a mesma pessoa que teve esse contexto, né? Seja um contexto em que ela não podia existir, então na profissão ela não vai conseguir colocar limites. Ela vai ser aquela advogada que as pessoas ligam às 10 da noite do sábado pra saber como é que tá o processo, e ela não vai ter força interna pra dizer: não, eu não vou falar contigo. O horário de atendimento é de segunda a sexta, no horário tal e tal. E ela vai estar sempre, gente, se sentindo desvalidada. E aí ela entra numa postura de vítima. Olha, presta atenção nisso. Que daí ela é vítima de todos os clientes. Ai, ninguém me respeita, mas na hora de estabelecer os limites e de se impor, ela não tem estrutura interna. E aí o que ela faz? Ela vai lá e compra 10 cursos, né? De negociação, de não sei o que. Ela tem todas as técnicas, porque em geral ela é uma mulher que estuda muito. E aí o que acontece? Ela sabe todas as técnicas, mas ela não aplica. Gente, é muito profundo isso. Não tem como a gente
dissociar, entende? Ai, que bom que tá fazendo sentido, fico feliz. Então, o que a gente precisa olhar? Onde tá essa dor? Porque, gente, não adianta... Aí, sabe o que acontece? Tem uma outra coisa, né? Que isso é muito do direito, isso é muito da advocacia, que é assim, todo mundo quer parecer, né, tubarão. Até quem não é. Eu acho sensacional, assim, tu troca duas palavras, tu vê que a pessoa é tri de boa, tá tri pelo acordo, mas até a forma de se vestir tem que ser tudo muito impactante, eu tenho que passar autoridade. Só que o que a gente não entende é que a autoridade não vem desse lugar. A autoridade vem da nossa verdade. A autoridade, ela vem da forma como a gente se comunica, de como a gente apresenta o nosso trabalho. Escuta o que eu tô falando, a autoridade vem de verdade, da nossa verdade. Porque se eu fico pegando a verdade dos outros, não é a minha. E eu não sustento. Então é isso que a gente precisa começar a entender no nosso trabalho. Gente, assim, ó, quem acompanhou ali a jornada do feminino vai entender o que eu tô falando. O que eu percebo muito dentro do direito é que as pessoas, principalmente as mulheres, não aconteceu o processo de individuação. É tanta dor, que ela não se diferencia. Parece que ela tá ali vestida daquilo, né, da advogada, e ela não consegue nem expressar a opinião dela. E isso é duro porque daí ela não consegue trabalhar, ela não capta cliente. Por quê? Porque o cliente sente a nossa verdade. Olha só que duro. O cliente sente a nossa verdade. Então, se a gente não está alinhada com a nossa verdade, a gente não banca, a gente não sustenta. Tudo isso, gente, tá ali. É na hora que tu tá no telefone atendendo o cliente, é na hora que tu tá ali fazendo uma consultoria. É na hora que um cliente chega para te pedir o valor. É um trabalho educacional do cliente. Gente, aqui tô costurando agora negociação com vocês, tá? Tudo de presente para vocês nessa aula. Quem conduz esse processo de fechamento de contrato, o alinhamento da relação cliente e advogado, é o advogado. Porque se deixar na mão do cliente, veja bem, o cliente está te contratando porque ele não sabe o que fazer. Se ele soubesse, ele não estava te contratando. Aí o que acontece? A gente vai com essa porrada de dor e aí a gente projeta no cliente, a gente espera que o cliente tenha toda essa consciência e o cliente não vai ter. Então, assim como as constelações são papo para adulto, a advocacia é papo para adulto. Por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, se eu não passei ali do primeiro pilar, que é a administração dos conflitos, dos conflitos internos do operador jurídico, eu não consigo passar para a gestão adequada de conflitos, que é o segundo pilar. Não adianta, eu não consigo né, a gestão adequada de conflitos junto com a negociação, eu não consigo, isso aqui nem faz sentido para mim. Porque internamente eu não tenho estrutura. Muito menos falar em atendimento humanizado, que é o terceiro pilar. Por quê? Porque se eu tô apegada naquele ideal do que deve ser um advogado, eu não vou nem verbalizar que eu faço um atendimento humanizado. Por quê? Porque eu tô tanto nessa dor, que eu não me sinto autorizada a ter um atendimento estruturado e chamá-lo de atendimento humanizado. Então, não tem, gente, o que vocês precisam entender é que não tem como a gente passar para uma outra fase sem passar pela base. E essa base aqui é que dói a gente olhar. É por isso que as pessoas fogem. Porque é aqui que a gente tem que sentar e fazer as contas da nossa vida. Quanto tempo eu tenho de formada? Quanto que eu faturo? Eu consigo me sustentar? Tem alguém me sustentando? Como é que tá tudo isso? Por que eu fui pro direito? Será que eu quero justiça ou será que eu quero vingança? Olha, vocês peguem essa frase que eu tô falando aqui. Vocês precisam parar pra pensar se vocês querem justiça ou se vocês querem vingança, gente. Olha, eu arrisco a dizer que 90% do povo do direito quer vingança, não quer justiça.
E a vingança tem a ver com o contexto da nossa vida, não é com o contexto do cliente. Daí, olha só o tamanho da treta. Eu tô com esse instinto de vingança dentro de mim. Eu levo isso pro cliente, pro processo do cliente, pro conflito do cliente. Eu não olho pro cliente, porque eu não tô olhando pro cliente. Eu tô com a minha imagem interna de vingança e de justiça. Mas eu não pergunto pro cliente o que faz sentido para ele. Isso, gente, é qualquer coisa menos humanizar, porque eu não tô enxergando o cliente que tá na minha frente. Então não tem como um bom facilitador, como um advogado que está comprometido com a humanização do direito, com o atendimento humanizado, com a pacificação social, com a sua função social de administrar conflitos sem olhar para dentro. Oh, Paloma, 90% não está comprometido. 90% não está comprometido. Porque aí o que verbaliza? Esse negócio aí é coisa de abraçador de árvore. Eu não vim aqui para falar de sentimento, eu vim aqui para falar de números. E a gente, tá bom. Tem um momento dos números, tem um momento que a gente precisa ser objetiva, assertiva. Tem. Mas grande parte das vezes isso vai vir por último. Então, o que acontece, né? Tem uma premissa na negociação que fala, né, que a gente tem que ser objetiva, que a gente tem que costurar. E nessa parte, quando a gente está apresentando uma proposta de negociação, uma proposta de acordo para outra pessoa, ok. Mas a gente, com o nosso cliente, a gente precisa entender onde o nosso cliente está. Onde essa parte está. O que ela quer. Porque não adianta eu apresentar a proposta de acordo na minha perspectiva de justiça, na minha perspectiva de equilíbrio. Entende como o negócio é muito mais embaixo? A gente precisa começar a fazer essas reflexões, gente, porque assim, o sistema como ele tá posto para que perpetue o litígio. E daí começa todo esse movimento, né? Esse movimento mais... Vamos ampliar o olhar. Aí veio, né? A gente teve todo esse movimento de mediação, que foi um movimento incrível pra gente conseguir começar a ampliar. A gente tá vendo, o sistema não sustenta. Não sustenta, não tem como sustentar. Só que aí o que começa a acontecer? Mesmo, eu vou falar um negócio duro, tá? Mesmo os consteladores, mesmo os mediadores estão brigando entre si. Vocês conseguem entender que a gente não faz acordo se a gente não acordou dentro da gente? Tá fazendo sentido? Falem comigo. Me digam. É bem profundo, tá? Bem profundo, bem profundo. Toda essa construção de identidade que a gente tem do advogado e da forma como a gente advoga e tudo mais, vocês precisam entender que tudo isso é construído lá na infância. Então, por exemplo, assim, digamos que eu venho de um contexto em que todo mundo brigava na minha casa e eu era sempre o ponto de mediação. Era sempre comigo, eu ia lá, conversava com o pai, daí eu ia conversava com a mãe, daí não sei o que eu vou... Qual que vai ser, né, a tendência? Que eu vá para o direito com esse movimento mais mediador. Mas se eu venho de um contexto em que eu precisava brigar para tudo, que tudo tinha que ser no grito, é bem provável que eu vá para o direito sendo mais litigante. E não consiga entender que tem outra forma. Aí o que acontece nesse movimento que a gente vê, né, de humanização do direito, de constelação, direito sistêmico, aí é 300 milhões de nome, né? Uma confusão, ninguém sabe direito o que é, o que não é. O que acontece? Aí entra um outro movimento que tem que fazer acordo goela abaixo. O que a gente precisa entender, gente, é que quando a gente quer fazer com que todo um contexto, toda uma sociedade engula uma verdade, a gente perde contexto.
Vão ter pessoas que vão precisar passar pelo processo. Porque isso tem a ver com o contexto sistêmico delas. Tem outras que não. E aí, para essas outras, a gente precisa ter uma caixinha de ferramentas para a gente conseguir apresentar possibilidades. Porque tem outra coisa que acontece, que é quando a gente está falando aí, seja... Gente, isso que eu vou falar serve para todo mundo do direito, serve para todas as áreas. A gente não aprendeu a lidar com conflito. A gente acha que briga é ruim. A gente acha que choque de percepção é ruim. Então, o que a gente faz? A gente joga para debaixo do tapete. E isso faz com que a gente fica pobre, gente. Pobre de recursos emocionais para lidar com as coisas. Só que a gente só vai conseguir apresentar essa gama de ferramentas se dentro da gente está tudo organizado. Tudo, ou grande parte, porque tudo nunca vai estar. Senão, gente, o que acontece é que toda hora eu tô projetando no cliente. Toda hora. Toda hora eu tô projetando no cliente, toda hora eu tô projetando no juiz. Aquele juiz que não gosta de mim. Minha filha, se liga, entendeu? O juiz não tá nem aí pra ti. Sabe? E se tu acha mesmo que ele tem um problema contigo, banca, vai lá e fala com ele. E aí, qual é a situação? Me explica. Mas é fácil ficar nessa postura de vítima. Porque, olha só, lembra que eu falei movimento, justiça ou vingança? Se dentro de mim eu tenho essa semente da rejeição, essa semente de que tudo foi horrível, de que a minha história é um horror, tudo que acontecer dentro da minha profissão vai bater nessa ferida. E aí eu só vou conseguir enxergar nesse olhar. Eu não consigo olhar. As pessoas estão dizendo, mas para de ser louca, ninguém tá contra ti, não tem nada. Não, tá todo mundo contra mim, tá todo mundo contra mim, tá todo mundo contra mim. E aí, gente, essa vai doer também. Quando a gente tá falando de mulher, tá? De mulheres advogadas, o que a gente precisa entender? Existe uma jornada de amadurecimento do feminino, tá? Uma jornada de amadurecimento para todas nós. E essa jornada, ela tem mulheres que ficam uma vida inteira na primeira marcha da jornada. Que é onde? A jornada da militância. Tudo é culpa do patriarcado, tudo é culpa do juiz, tudo é culpa da outra parte, é sempre fora. O que a gente precisa começar a fazer nessa jornada de amadurecimento e jornada de humanização? Começar a olhar para dentro, primeiro dentro da gente. Gente, quando a gente olha para dentro, a gente vai saber usar as ferramentas para auxiliar o nosso cliente a olhar para dentro. E isso a gente faz através de comunicação. Não precisa constelar ninguém, não precisa mandar ninguém para terapia, não é nada disso. É aprender a fazer as perguntas certas. Só que a gente precisa se comprometer. E não é todo mundo que quer se comprometer. E a gente precisa entender que a gente precisa passar por um processo, gente. Não é em uma aula que a gente consegue isso. A gente precisa passar por um processo, porque imagina, às vezes são 30 anos nesse lesco-lesco aí de não conseguir se entender, de estar sempre brigando, sempre brigando, sempre brigando. Sabe que tá sempre brigando, mas não consegue mudar. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. E aí fica sobre esse argumento de mas o meu trabalho é meu trabalho, minha vida pessoal é minha vida pessoal. Sinto em te dizer, não é assim. Tá tudo misturado. É tomando consciência que a gente consegue fazer novas escolhas. Só que esse movimento, gente, ele é muito profundo. Não tem como a gente humanizar nada dentro do direito se a gente não olhar para o nosso próprio conflito. Porque tudo vem de dentro. Tudo.
A nossa comunicação, a forma como a gente fala, a forma como a gente se porta. Esse movimento, gente, dessa vingança, desse sangue no olho, né? Às vezes a gente escuta assim, mas advogado tem que ter paixão, tem que ter sangue no olho. O que isso significa? Dor. O sangue no olho, no fundo, é dor. Porque depois que eu acordei dentro de mim, eu entendo que as pessoas, elas têm processos internos. O processo fora, gente, o processo jurídico, ele dura o tempo que dura a dor das partes. Vocês conseguem entender como isso é profundo? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Esse processo de acordar, ele é um processo, eu não sei se a Joyce está aí ainda, mas a Joyce é minha aluna no Humaniza. Ele é um processo que a gente... Porque assim, a gente, presta atenção no que eu vou falar. A gente acha que a gente humaniza. A gente acha que a gente não, eu sou uma advogada consensual maravilhosa. E aí o que eu mostro pra vocês dentro do Humaniza? Não é bem assim. Por quê? Porque esse movimento de vingança tá ali ainda. Esse movimento que faz com que a gente fique cega não é humanizar. E pode ser que isso, gente, venha... não precisa ser verbalizando isso num processo ou batendo boca. Mas é eu chegar em casa com aquela raiva que me consome e eu não sei nem do que tem. Meu Deus, eu tenho uma raiva daquele cliente, eu tenho uma raiva daquele juiz, eu tenho uma raiva de todo mundo, tá sempre raivosa. O que isso nos mostra? Dor. E a gente pode ir para um outro aspecto também. Qual que é o outro aspecto? Não consigo cliente nenhum cliente fecha. Gente, eu quero que vocês entendam isso, tá? É muito profundo. Precisa de muito amadurecimento pra gente conseguir entender que toda essa militância, tudo que vem no grito é dor. Então, é esse movimento de voltar pra dentro. Volta. O inimigo não está fora. Para de brigar com o inimigo invisível. Pega o contexto, olha para as pessoas que tu tá lidando. Para de usar, né, todos os advogados, todos os juízes. Não. Cada pessoa é um contexto. Isso é humanizar. Isso é olhar. Então, porque assim, gente, assim como a gente vai trabalhar com as nossas dores, o juiz vai trabalhar com as dores dele, o promotor vai trabalhar com as dores dele, o cliente, então, nem se fala, o cliente tá ali, né, completamente perdido. O advogado da outra parte vai trabalhar com todas as suas dores, os mediadores vão trabalhar com as suas dores, os servidores que estão ali te atendendo no cartório vão trabalhar com as dores. Então, assim, tá todo mundo com isso. Então, vocês precisam entender que tá tudo pronto para dar choque. Se a gente quer realmente começar a fazer esse movimento diferente, o que a gente precisa é se comprometer. E esse se comprometer começa dentro da gente, porque a gente não vai mudar o mundo. Vocês precisam entender isso. Esse olhar, já vou mudar o mundo, é infantil. É a criança no pensamento mágico. Não vai. O que tu vai conseguir mudar é teu mundo interno. E aí tu vai conseguir fazer novos movimentos para o teu redor ir mudando. E aí a gente mudou um pedacinho do mundo. Mas essa coisa idealizada de não, e aí eu vou, e eu milito, cai na real. Cai na real. E esse movimento, gente, de militância, ele é um movimento muito forte no direito. E a gente precisa falar sobre isso. E eu sei que dói, eu sei que incomoda. Mas a gente tem que falar. Porque enquanto ainda tá nessa primeira marcha, só vai dar mais pano pra manga. Ai, Paloma, mas os direitos da mulher, os direitos não sei do que. Todo mundo tem o direito. Mas o que a gente precisa entender é por que tá doendo.
por que tá doendo. E se comprometer em olhar para isso. É profundo, gente, é muito profundo. Se a gente conseguir entender o nosso trabalho com esse olhar, tudo muda. Eu tava, quinta-feira passada, a gente teve aula do Humaniza, e daí a Ju, que é uma das minhas alunas, tava falando assim, nossa, Paloma, parece que eu passei uma vida inteira dormindo, e agora eu acordei. Eu vou ver se eu vou pedir pra ela trazer o depoimento dela numa das nossas lives da jornada, pra ela contar pra vocês como tá sendo esse processo e como é colocar isso na prática, porque isso é uma outra coisa que eu queria trazer pra vocês. As constelações, não sei o que, comunicação não violenta, e tá, e aí? O cliente tá ali na tua frente, o que tu faz? É essa caixinha de ferramentas que eu ensino pra vocês no Humaniza. Então, mas antes disso, gente, não adianta eu vir aqui ensinar a técnica se tu ainda tá no modo zumbi, que tu ainda não acordou pra real. Você ainda não botou o pé no chão, você ainda não te situou. A gente tem que se situar. Tem muita informação, gente, na internet. A gente precisa começar a costurar as coisas que fazem sentido pra gente. Sabe? A parar e não, eu existo. Não é porque a blogueira jurídica que tem 100 mil seguidores falou que é assim. A gente precisa se comprometer, tá? Uma outra coisa que eu queria trazer, assim, desse processo de comprometimento para vocês entenderem como tudo tá conectado, que é a função de cobrança, que é a função, cobra ou não cobra consultoria, cobra ou não cobra consultoria, blá, 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 blá. Se dentro de mim eu ainda tenho essa necessidade de busca de justiça, de achar que eu vou salvar Deus e todo mundo, eu não me autorizo a cobrar. Por quê? Porque eu tô numa missão. Eu tô na missão de salvar o mundo, eu tô na missão de salvar as mulheres, eu tô na missão de salvar, sei lá, salvar quem eu quiser. Eu não vou cobrar, porque eu estou na salvadora que mora dentro de mim. Eu não tô na advogada facilitadora que está preocupada com o equilíbrio da troca. E isso, gente, nos coloca numa posição horrível. Por quê? Numa posição que fica sem dinheiro, não consegue se sustentar. E aí, no final do dia, no final da história toda, o que acontece? Culpa o cliente. Então, isso é muito importante que vocês consigam entender a importância desse equilíbrio de trocas. A gente vai falar sobre isso na nossa aula de amanhã, que é o que está por trás de não conseguir cobrar. Tá? Recados importantes. Primeira coisa, mandem esta aula para todas as amigas advogadas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. De novo, depoimento da Ju, tá? Eu vou trazer ela aqui pra ela falar essas coisas pra vocês. Função social do advogado. É isso que o Humaniza faz. Pacificação. E não é uma pacificação abraçadora de árvore. Ai, todo mundo. Não. É aprender a passar pelo processo, tá? Tenham isso em mente. Amanhã a gente vai ter a nossa aula sobre o que tá por trás dessa dinâmica de não conseguir cobrar consultoria. Às vezes nem a tabela da OAB, tá? Então, vai ser amanhã, meio-dia. Se organizem para estar ao vivo, porque ao vivo vocês conseguem perguntar e fica bacana, tá? As nossas inscrições para o Humaniza vão abrir na quinta-feira. Eu vou avisar loucamente durante a semana, mas já fique avisada que vai ser esse o dia que vai começar, tá? Mande, por favor, esta live para suas amigas advogadas. Gente, eu tenho um comprometimento em começar a ampliar esse olhar, tá? Me ajudem nisso. Ao invés de ficar militando loucamente aí, 300 coisas que não vão funcionar, compartilha. Essa live aqui, essa aula aqui é para ser compartilhada, tá? A gente se vê amanhã, meio-dia. Beijos, boa noite. Anotem as perguntas para trazer amanhã. Deixem digerir isso e aí amanhã tragam as perguntas, tá? Beijos.